tempo de ouvir a palavra. Neemias capítulo 6, versículo 3, é o texto que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com você. Você que está me ouvindo nesse momento, se você pode, para um pouquinho aí o que você está fazendo, se é possível. Esteja atento àquilo que Deus tem para falar, em nome de Jesus. Neemias 6, versículo 3 diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? O povo de Israel havia sido dominado pela Babilônia, estava sob o cativeiro da Babilônia. No primeiro momento, os babilônicos levaram para lá os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais habilidosos, os mais instruídos. E Neemias foi um dos que foi levado nesse grupo, nessa leva. Era alguém muito capaz, era alguém muito inteligente. E ele servia no palácio do rei Artaxerxes, como copeiro. E se aproximou muito do rei por causa do serviço que ele executava, da excelência que ele tinha nesse serviço. E aí veio a oportunidade de Deus. Ele recebe a notícia de que as coisas não estavam bem em Israel. Capítulo 1, versículo 3, diz que o povo estava sofrendo muito, os muros estavam derrubados. Ele sente uma comoção muito grande por causa do povo. Capítulo 1, versículo 4, diz o texto que ele senta e chora durante vários dias, fica em jejum e oração. Ele reconhece a grandeza do Senhor e se humilha, ele é um adorador. Ainda que ele estivesse em uma situação confortável, agradável, ele reconhece que Deus é quem estava cuidando dele, quem cuidava dele. Capítulo 1, versículo 6 a 9 diz que ele intercede pelo povo. E aí ele entende o potencial que ele tinha e o projeto de Deus na vida dele. Ele era servo do rei, era copeiro do rei. Ele tinha autoridade naquela nação que havia escravizado o povo. E ele entendeu que Deus tinha um plano. Preste atenção, tudo que Deus faz na sua vida é para que Ele possa fazer algo através de você. Tudo que você tem, tudo que você sabe. Diz a Bíblia que se tem alguma boa dádiva ou dom perfeito vem do Senhor. Toda a autoridade, todo o recurso que você tem. Eu penso que Deus está buscando uma oportunidade para te usar. Querido, eu quero dizer nessa tarde, Deus está buscando uma oportunidade para usar você. E é a coisa mais maravilhosa do mundo, é ser um canal de Deus na face da terra. A coisa mais maravilhosa do mundo é ser usado, dar propósito para aquilo que Deus nos deu. Tudo tem um propósito na terra, tudo tem um objetivo. Deus não faz nada sem propósito. E as situações que você vive, boas ou ruins, eu penso que é Deus buscando alguma ocasião para que você possa ser usado por Ele. Voltando para a história aqui de Neemias, Deus deu graça para ele. Ele chega diante do rei, o rei o abençoa, né, de certa forma, o rei o libera para ir até o seu povo ali, e Deus, através do rei, levanta os recursos necessários, levanta pessoas necessárias, mobiliza muita coisa. Neemias consegue mobilizar muitas coisas para esse projeto. Preste atenção, Deus tem um compromisso com a sua obra. Sempre que eu me envolvo com a obra que Deus tem, quero entender a obra que Deus quer fazer, Deus ele tem compromisso com a sua obra. Mas o inimigo sempre se levanta para intimidar, para atrapalhar, para atrasar, para parar. Da mesma forma que Deus está buscando uma ocasião para te usar, o diabo está buscando uma ocasião para te parar. Sempre é dessa forma. A gente vê no texto, o texto que nós lemos, os inimigos ali enviaram mensagens para distrair, queriam fazer mal para Neemias, falaram, vem conversar com a gente, vem estar perto da gente, vamos tomar um café aqui, alguém que às vezes quer tirar você
do propósito, do plano que Deus tem para a sua vida. Não aceite, não deixe. Neemias entendeu algo muito importante e é o que eu quero compartilhar com você nesse momento, nesse dia. Neemias entendeu que ele estava executando uma grande obra e ele não podia parar. Quero trazer à sua memória, se você conhece ao Senhor, se você tem buscado viver a vontade do Senhor, se você tem servido ao Senhor, se Deus tem te colocado em um lugar, tem te estabelecido em um lugar, preste atenção, que você possa dizer nessa tarde: eu estou executando uma grande obra e não posso parar. Queria dentro disso entender com você algumas coisas. Primeira coisa, na verdade, tudo o que Deus faz é grande. Toda a ação de Deus é grandiosa. A vontade de Deus é grandiosa. Deus criou o universo. Pensa em algo grande. O universo infinito. Me lembro na minha época de escola, na minha época de ensino médio, eu tinha um questionamento e dificilmente alguém, assim, ninguém conseguiu satisfazer esse questionamento que eu tinha. Nem professores na escola, nem professores na igreja. Eu pensava o seguinte, sobre vida em outro planeta. Não vou entrar muito nesse assunto não, mas existe vida em outro planeta? Era uma pergunta que eu me fazia. Se não existe, por que existem tantos planetas? Essa era a pergunta que eu me fazia. E eu cheguei a uma conclusão. Eu penso que Deus ministrou algo no meu coração naquele momento, naquela ocasião. Eu cheguei à seguinte conclusão: se existe vida em outro planeta, para mim não importa. Mas existem tantos planetas para que eu possa ter a dimensão do tamanho daquele que criou o universo. É um universo tão vasto, um universo infinito, para que eu possa entender o tamanho do seu Criador. Se o universo, se a criação é tão grande, se a gente ainda não encontrou o fim daquilo que foi criado, quanto mais aquele quem o criou. Deus é grande, o universo é grande, o povo de Israel, a história do povo de Israel, que grandiosidade, se tornou a maior nação na sua época e depois, por desobedecer a Deus, perde de certa forma, mas a história do povo de Israel é grandiosa. A igreja, Deus estabelece a igreja em Jesus e a igreja ela cresce e avança apesar dos ataques, apesar das ações do inferno para de alguma forma tentar parar. A igreja do Senhor é grandiosa. 1 Coríntios 2,9 diz: o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tudo que Deus faz é significativo. A obra de Deus envolve a eternidade. É algo maravilhoso, é algo grandioso. Um médico pode salvar a vida de alguém por mais alguns anos. Um advogado pode livrar alguém de uma condenação por alguns anos. Um construtor pode edificar um prédio que vai durar alguns anos. Mas a obra de Deus, Deus, ele salva para a eternidade. Deus, ele liberta da condenação eterna. E o que Deus faz, o que Deus edifica, o que Deus constrói, pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Aquilo que Deus constrói em nós, ele constrói para a eternidade. Não existe tarefa mais importante que a obra de Deus na terra. Não existe privilégio maior do que servir ao Senhor na terra. Não existe maior recompensa. Não existe. E é Deus quem dá capacidade para que nós possamos executar a sua obra na terra. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Ele é quem nos prepara. Ele organizou um plano para nos preparar para a obra do ministério. Tiago 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. 18: por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Os primeiros frutos eram os consagrados ao Senhor. Querido, em Cristo, Deus ele te consagrou para que você possa servir ao Senhor. Independente do que você entende a respeito de Deus, você que está me ouvindo nesse momento, você precisa entender, porque enquanto nós não compreendemos a grandiosidade da obra que Deus tem na nossa vida, a gente vai viver uma vida vazia. Nada preenche, as conquistas não preenchem, os relacionamentos não preenchem, as coisas materiais não preenchem. Tudo isso é maravilhoso. Viver, conquistar, crescer, aprender, ter autoridade na terra, né? Se tornar alguém com autoridade em uma determinada área, um excelente profissional, nada preenche. Você só vai ser completo o dia que você entender que Deus tem uma obra na sua vida, que Deus quer usar você. Nós fomos feitos por Ele e para sermos usados por Ele nessa terra. Tudo que Deus faz é grande. A segunda coisa que eu quero que você entenda, de fato, é que é necessário entender o projeto, entender a obra. Ele fez você. E se tudo que Ele faz é grande, é importante, você é alguém importante. Entenda isso. Às vezes a gente passa por muitas coisas, por muitas situações. Às vezes na criação que você recebeu, te fizeram acreditar que você não tinha nenhum valor ou pouco valor. Mas eu quero dizer que Deus tem um plano na sua vida. Agora precisa entender esse plano. Precisa buscar entender esse projeto. Precisa estar alinhado com o arquiteto. Se nós somos os que vamos trabalhar no projeto, eu preciso entender o que aquele que fez o projeto, né? O que ele quer. Precisa estar alinhado. O projeto, ele é impresso para não ter dúvida. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o projeto impresso, está escrito como ele viveu, como Jesus viveu. Nós lemos aqui em Efésios 4, ele estabeleceu ministérios para que nós pudéssemos amadurecer naquilo que ele tem para nós. Jesus viveu uma vida de entrega à vontade do Pai e esse é o modelo que nós precisamos imitar, uma vida entregue à vontade do Pai. Aqueles que queriam as bênçãos do Pai sem buscar a vontade do Pai não entenderam nada. Mesmo nos dias de Jesus, Judas foi um desses. Entrega Jesus, o trai para tentar forçar Jesus a fazer o que ele queria que Jesus fizesse. Não entendeu nada. Na verdade, as bênçãos, os milagres, as curas, as multiplicações, tudo isso é para que nós possamos entender o poder que Jesus tem para transformar a vida de pessoas. E essa é a obra. Essa é a tarefa. Pedro, ele entende no começo do seu relacionamento com Jesus que Jesus tinha poder para abençoá-lo e para prosperá-lo. Esse é só o começo. A prosperidade que Deus tem para nós é só o começo, não é o objetivo. Depois Pedro, ele entende que Jesus tem poder para levá-lo a viver uma vida sobrenatural. Pedro anda sobre as águas, uma vida além do normal. Mas lá na frente Pedro entende que o propósito é apacentar as ovelhas. Jesus fala para Pedro: se você me ama, Pedrão, apacenta as minhas ovelhas. Existe um propósito que tem a ver com cuidar de pessoas e levá-las à salvação em Cristo. E mesmo que você ainda esteja nesse processo, mas eu ainda estou sendo discipulado, estou sendo alcançado, eu nem sei se eu me converti direito ainda, você já pode se envolver sim nesse projeto. Essa é a grande obra que Deus tem na nossa vida. Está escrito.
Mas se tiver dúvida, é só perguntar. Tem pessoas que Deus coloca para caminhar conosco, mas Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. Então você tem o Espírito Santo quando você confessa a Jesus. E aí precisa aprender de fato a ouvi-lo, a entendê-lo, a percebê-lo. Mas tem também, falando de obra, né? Os mestres de obra. O projeto é o arquiteto que faz, mas o mestre de obra está ali na obra direcionando. Deus levanta pessoas, pastores, discipuladores, líderes, que vão nos orientando nesse processo. Uma pergunta boa a se fazer, de fato, é: quem Jesus é para você? Porque você precisa entender o projeto, e para entender o projeto, precisa entender quem é Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele, uns dizem que ele era um profeta. Profeta, talvez, quem enxerga Jesus como um profeta é aquele que está atrás de uma solução para o seu problema. E Jesus tem solução, Deus tem solução para todos os problemas. Mas se você busca Jesus apenas para solucionar os seus problemas, você está incluído nesse grupo de pessoas que enxergam Jesus como um profeta. Outros diziam que ele era Elias ou João Batista. Eu penso que quem às vezes procura Jesus para se arrepender. As pessoas iam até Jesus e diziam: o que eu preciso? Iam até João Batista, e diziam: o que eu preciso para entrar no reino? E talvez eu penso que é um nível além de buscar apenas uma solução. Não estou dizendo que você não possa buscar solução em Jesus, ao contrário, ele tem solução para todos os problemas, mas não é só isso. E aí tem aquele que busca para se arrepender, para se aproximar de Deus. E eu busco a Jesus porque eu quero me aproximar de Deus. Glória a Deus por isso, ótimo, mas não é apenas isso. Aqueles que enxergam Jesus como Cristo são aqueles que decidem se envolver no propósito. Mais do que resolver um problema, mais do que apenas se aproximar de Deus. Eu não estou diminuindo o valor disso. Eu penso que nós precisamos buscar Jesus para compreender o propósito e nos envolver nele. Precisa entender o projeto, precisa entender o propósito. Eu posso dizer para você que o propósito tem a ver com cuidar de pessoas. Agora o que, quando, da forma que vai ser, aí é você e Deus. Aí é o Espírito Santo que vai te revelando. Mas precisa crescer, precisa se envolver com a igreja, precisa amar pessoas, precisa entender aonde Deus te quer. Deus tem um lugar para que você possa desenvolver, e não abra mão de estar no lugar que Deus te quer. Não abra mão. Não deixe que Sambalate, Gesem e Tobias te tirem do lugar que Deus te quer. Não deixe que a comodidade te leve para um outro lugar aonde não é aonde Deus te direcionou. Muitas vezes o coração é enganoso e sair do centro da vontade de Deus é muito perigoso. Por último, quero dizer para você: não pare. Tudo que Deus faz é grande, precisa entender o propósito e não pode parar. Lucas 9, 59 a 62. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Cuidado com as distrações. Coisas boas podem nos distrair. Tenho que amar a minha família, mas não posso colocar na frente do propósito que Deus tem para mim. Posso, às vezes, até ter uma ideia, um projeto pessoal, né? Até uma ideologia, mas eu não posso nunca colocar nada disso na frente da vontade de Deus para minha vida. Na verdade, eu tenho que alinhar os meus propósitos aos dele.
Cuidado com as distrações. Lucas, um pouco mais à frente, capítulo 14, versículo 26. Jesus continua dizendo: se alguém vem a mim, ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção. Cuidado com o coração. O coração é enganoso. Jeremias 17:9. Cuidado. Às vezes, os sentimentos, até o amor, que é algo tão maravilhoso, pode nos fazer parar. Não pare. Não pare por ninguém. Não pare se as pessoas se afastarem de você. Não pare se por algum motivo a sua vida não estiver muito confortável. Vale a pena continuar servindo ao Senhor. Vale a pena continuar no centro da vontade do Senhor. Porque se você continuar logo ali na frente, vai vir a solução. Jó disse: eu sei que meu Redentor vive, em breve vem me socorrer. Deus não tem uma vida de sofrimento para nenhum de nós, mas em alguns momentos nós vamos passar por sofrimentos, por tribulações. O próprio Jesus não viveu uma vida de sofrimento. Ele foi perseguido, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, e depois de ter sido fiel até a morte de cruz, a Bíblia diz que Deus o exaltou e o deu um nome acima de todo nome. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena permanecer fiel ao Senhor, e eu quero dizer para você: não pare, continue, avance, creia. Tem que calcular, o texto aí diz. Pode calcular, não para desanimar, mas para concluir. Me lembro, numa ocasião, no começo do meu casamento, eu queria fazer uma obrinha na minha casa lá, aumentar um cômodo. A gente queria ter estava planejando a segunda gestação, quando veio a Jordana. Mas eu lembro que eu sentei com meu sogro e falei assim: me ajuda a calcular aqui quanto que eu vou gastar para poder fazer essa obra. E aí ele falou algo assim: meu filho, não calcula não, que você pode desanimar. Começa que Deus abençoa. Eu vou te ajudar. E de fato, claro que eu não estou falando o contrário ao que o texto está dizendo. Claro que eu sabia que eu teria gastos e que eu teria que me organizar. Mas também as coisas de Deus, ou mesmo as coisas naturais, se eu entendo que Deus quer que eu faça algo, eu preciso dar passos de fé. Quando o texto aí, Jesus diz que aquele que vai construir tem que calcular para ver se ele pode realmente concluir a obra, eu quero dizer para você, naturalmente, essa obra espiritual na nossa vida, nenhum de nós poderia concluí-la naturalmente. Agora, sabendo que eu tenho um Pai que vai me ajudar, sabendo que eu tenho um Pai que, se faltar em mim algo, Ele vai completar, Ele vai estar comigo, Ele vai me motivar, Ele vai me suprir as necessidades. Querido, você tem um Pai que está com você todo o tempo. Tem como concluir, tem como chegar até o final. O apóstolo Paulo, no momento, ele fala assim: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, eu estou em busca da coroa, eu vou alcançar. E no final da vida ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não porque ele era perfeito, ou porque ele era bom, ou porque ele era o cara, mas porque Deus esteve com ele em toda a carreira.
Se você permanecer no centro da vontade de Deus, você vai completar. Vai chegar ao fim da obra, do plano, do discipulado, do propósito, da missão de ser pai, de ser mãe. Não desista de instruir seus filhos no caminho, independente da idade que eles têm. Não desista do seu casamento, não pare. Se Deus uniu, não separe o homem. Ajusta, busca alinhar de acordo com a palavra, se viver de acordo com a palavra. Não tem como dar errado. O problema é que muitas vezes a gente faz coisas fora do que a palavra de Deus nos orienta. Não pare, não pare. E se por algum motivo você parou, volta hoje para o processo. Retoma ali de onde você parou. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se caiu, vê aonde caiu, volta lá, se arrepende e avança em direção ao propósito que Deus tem, querido. Avance. O texto aí também fala de guerra. Paz é melhor que guerra. Não abra a sua boca para condenar ninguém. Não faça guerra desnecessária. Mas em alguns momentos, a gente sofre ataques. Eu tenho que ver quem está comigo. Eu tenho que calcular se o que eu tenho condições de vencer. Senão não vale a pena entrar na guerra. Da mesma forma, eu volto a dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode vencer. Você pode vencer as tentações. Lembre-se disso, calcule. Todas as vezes que você for tentado, Jesus no deserto foi tentado. E ele venceu por quê? Por se lembrar que ele era um filho amado. Que não valia a pena perder a comunhão com o Pai por causa de um pedaço de pão. Não valia a pena perder aquilo que Deus tinha para ele. E se você perdeu, se você se afastou, se você cedeu às tentações, se você não guerreou da forma que deveria, a graça de Deus te recebe de volta. A graça de Deus te abraça e te envolve. Se arrepende hoje. Nós estamos na graça. Não é para menosprezar o sacrifício de Jesus, dizer qualquer coisa que eu faça, só depois aí eu acho que já não entendeu. Mas se você se afastou dos propósitos, se você cedeu às tentações, se arrependa, tenha coragem de se arrepender, de pedir perdão para Deus, de voltar para o lugar de onde você não devia ter saído. Volta, se arrepende. Se você tomou uma decisão errada, se arrepende. Não perca o seu sabor. O sal, se perde o sabor, não serve para nada mais. E na verdade o ser humano foi criado para ser um instrumento de Deus. Muitos não sabem disso e vão vivendo as suas vidas da forma que eles entendem ser melhor, mas é uma vida vazia. Agora você que entendeu o propósito, você que já entendeu o sabor que você tem para salgar, você que já é sal, se você perde o propósito, a vida fica pior do que o estado inicial. Volta a ter sabor. Volta para o centro da vontade do Pai. Volte para o propósito. Deus tem uma grande obra. Quero finalizar dizendo mais uma vez com você: eu estou executando uma grande obra e eu não posso parar. Lembre-se disso. Se você cair, levanta. Se não sabe como vencer, peça ajuda. Se não sabe como quebrar a pedra que apareceu no caminho, busque alguém para quebrar com você. Se tem algum inimigo que você não consegue resistir, suportar, a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Chama alguém para dividir a carga com você. Mas não pare. Deus está fazendo uma grande obra. Não pare. Avance naquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Deus abençoe você.